O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá uma coletiva neste momento sobre o primeiro ano de volta à presidência. Vamos ouvir com tradução simultânea de Rafael Ribeiro. Eles são inacreditáveis, empreendedores. Tem muitos números dessa comunidade também. Ninguém teve os números que eu tive. Mesmo sendo um republicano, no Texas, eu ganhei em toda a fronteira. México, isso nunca tinha acontecido. Como um republicano, eu fiz isso. Ninguém tinha feito isso. Eu amo os hispânicos. Eles me acusam de muitas das coisas e eles são 60% das pessoas falando. As melhores pessoas que nós temos são hispânicas. Os alvos deles são basicamente hispânicos. Eu não sei como é que eles podem aceitar. Ele tem tido uma vida dura. Nós temos 10 mil pessoas. Eu poderia falar de centenas, mas isso não é nem o pior do grupo. Tem pessoas que nós podemos nem usar as imagens por razões legais. Eles são procurados por assassinatos nos seus países e nós poderíamos atrapalhar os processos. Mas temos que mandá-los de volta coordenados com outros países. Todos conseguiram entrar aqui. Eles tinham as portas abertas do pior presidente do país. Aliás, um presidente que não ganhou a eleição. Todos sabem que foi uma eleição roubada. E os números que têm aparecido, nós pegamos eles. Eu só queria que vocês soubessem que isso é terrível, é uma coisa terrível. Aqui, um livro das realizações. Eu pensei que o meu dedo estava aqui dentro. Eu poderia ter feito algum estrado aqui, mas eu teria... Vocês ouviram isso? Isso é realmente algo... Mas eu teria agido como se nada tivesse acontecido. Eu acho que alguém fez isso por aqui. Talvez tenha sido o meu homem por ali. Não, você não fez isso. Mas aqui está. Aqui está um livro. Todas as coisas que nós temos feito. Veja só isso aqui. Cada linha que tem aqui com as coisas que fizemos. Ninguém fez isso antes de mim. Tem muitas coisas, coisas grandes. O país mais atrativo do mundo. Então, eu poderia dizer outras coisas aqui. Nós acabamos com a estagflação do Biden, que é um desastre bem pior do que a inflação. Nós tínhamos a maior inflação da história do nosso país, é só vocês escolher o que você quiser. Esta é a maior inflação da história do país. Estamos bem agora, temos um número normal. Nós criamos o que nós fizemos com os bens, um crescimento econômico gigantesco, disparando a economia, com milhares de negócios que estão sendo abertos, as maiores fábricas estão sendo abertas e construídas aqui no nosso país e liderando outros países para se estabelecerem aqui. O PIB do quarto trimestre foi mais de 5%, e isso apesar do fato de que nós tivemos ali a paralisação democrata. Eles paralisaram o nosso país. Acho que ninguém ouviu falar em 5%. Acho que poderia ter sido até 20% se nós tivéssemos feito certo. Se nós tivéssemos feito certo em relação às taxas de juros. Antigamente, se você tivesse uma boa estrutura, você baixaria a estrutura de juros, mas agora eles tentam matar o sucesso. Foi assim nos últimos 25 anos, foi assim que tem acontecido, mas antigamente, se nós tivéssemos bons números no mercado, nós provavelmente nos subiríamos. E agora tivemos o melhor desempenho da Bolsa na história. Nós herdamos um apagão, números que nós herdamos lá no alto. E agora a gente conseguiu trazer esses números bem para baixo. Talvez eu tenha um pessoal ruim nas relações públicas, porque nós herdamos muitas coisas ruins e temos números muito bons dos preços que nós conseguimos baixar. A gasolina, por exemplo, em lugares que era $1,99.
e era 2,30, 2,50, que é a média, 2,31, estava em 4,50, 5 dólares. E voltou a fórmula Trump, eles voltaram à fórmula Trump, eles fizeram errado isso. E partes dela, parte da gasolina, uma gasolina a 8 dólares o galão. O centro da inflação ficou em 1,6% nos últimos 3 meses, 1,6%. O centro da inflação era tão alto que ninguém podia nem calcular. O governo Biden realmente teve um rendimento que caiu cerca de 3 mil dólares no ano. Em 12 meses, com Trump, com os rendimentos aumentaram em 2 mil dólares, 3 mil dólares e, às vezes, em alguns casos, 5 mil dólares. Crescimento gigantesco. O mercado também bateu 52 vezes em recorde histórico. São 11 meses, em 11 meses que isso foi feito. E nós estamos agora no 12º mês, com 52 recordes históricos de alta no mercado. E as pessoas me dizem o tempo todo, a polícia tem trabalhado muito bem, elas falam comigo, meus investimentos estão ótimos, a minha mulher fala que eu sou o maior gênio financeiro, como Warren Buffett. Ela diz isso, que nós temos mais retorno do que o Warren Buffett nesse momento. Em toda a minha vida, minha mulher vem me criticando por não ser inteligente financeiramente, mas agora ela me ama mais ainda. Nós temos 9,2 trilhões de dólares de investimentos de muitas pessoas, de gente que estava desistindo dos seus negócios aqui nos Estados Unidos. E nós temos 9 trilhões de dólares de poupança interna. Isso no espaço de 12 meses com o dinheiro que as pessoas conseguiram economizar. Eu acho que isso, na verdade, contaram só 11 meses. 9 trilhões de dólares em valor. Nós conseguimos aumentar e tirar 1,2 milhões de pessoas da política de vale alimentação, tickets do governo, e fizemos também investimentos de 18 trilhões de dólares no nosso país, acontecendo milhares de fábricas no nosso país. Nós teríamos milhares de fábricas fechando. Você poderia ter desinvestimento, a Seguridade Social subindo muito o preço. E se você for olhar o que aconteceu nesse mercado de Seguridade Social, 7 bilhões de dólares chegou a 51 bilhões de dólares. Ninguém nunca viu isso. A administração passada não tinha a menor ideia de quanto eles estavam ruins. Acho que eles não tinham a mínima ideia. Mas eles tinham um conceito de tentar vender a ideia ainda de que homens deveriam jogar esportes de mulher. E a Suprema Corte desistiu disso. Nós estamos lutando contra isso. Outro dia, homens jogando esportes de mulheres. E nós conseguimos também novos investimentos, 18 trilhões de dólares em Apple, Oracle, TSMC, Eli Lilly, Micron, AstraZeneca, Hyundai, Ford, Honda, GE. Eu adoro a fábrica da Ford. Eu fui lá na semana passada e eles iam fechar há 2 anos e agora eles anunciaram que estão trabalhando 24 horas por dia. Isso foi resultado das tarifas, das taxações. E eu não sei o que o governo pode fazer sobre isso. Não poderia ser mais simples e objetivo. Você pode ter... Na verdade, você deveria ter uma licença para saber fazer o que fazer sobre isso, mas eles iam fechar o que era, pois era muito necessário ter uma burocracia e hoje você não precisa disso, são tarifas. Nós conseguimos pegar centenas de bilhões de dólares que nós perdemos. Esse caso na Suprema Corte, talvez nós tenhamos que fazer o nosso máximo para pagar de volta. Não sei como poderemos fazer isso sem machucar muita gente, prejudicar muita gente. E vamos esperar o resultado dessa ação. E também uma grande segurança.
uma tremenda entrada de dinheiro. Isso com a inflação. Muita gente dizia que as tarifas causariam inflação, mas nós tivemos uma inflação bem pequenininha. O Biden tinha inflação e não fez nada em relação a isso. Nós fizemos uma redução de 62% do déficit. Se tivéssemos 1%, 2%, um presidente normal, as pessoas estariam mais tranquilas. Eu consegui uma redução de 62%. Ano que vem não teremos déficit comercial. Com o acordo das Nações Unidas, o corte na venda de medicamentos, e não vimos ninguém falando sobre isso. New York Times deixam lá atrás uma historinha lá no fundo do jornal. Acho que a coisa mais importante que seria você falar sobre o sistema de saúde. O preço dos remédios vão cair demais e nunca caíram em qualquer país, porque os preços estavam, de certa forma, que nós estávamos subsidiando o mundo inteiro, pagando 10, 12, 13 vezes a mais que países, 13 vezes, não 13%, 13 vezes mais. Uma pílula que era vendida em Londres por $10, nós estávamos vendendo em Nova York por $130. 13 vezes mais. Mais do que isso, nós conseguimos garantir os acordos com as nações mais favorecidas para cortar os preços dos remédios por 300, 400, 500, 600 vezes por cento. Mesmo nas negociações com a Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk, Juliet Science, Iliad, Steronion e muitos outros laboratórios. Se você olhar para alguns desses preços que estão caindo, bom, o preço de $1.300 para $87, dá para imaginar isso? Alguns estavam custando $1.300 e agora está custando $87. E o pessoal da fake news não quer escrever sobre isso. É por isso que eu estou fazendo isso aqui. Eu nem gosto de fazer, mas é por isso que eu faço. Porque temos que passar a mensagem. Nós assinamos uma linda lei, Beautiful Bill, é assim que eu chamo, uma linda lei de cortes de impostos na história, sem corte na Seguridade Social, nem nas horas extras, nem em taxas. Nós fizemos também com que os empréstimos e financiamentos de automóveis não fossem taxados também. E se você fabricar um automóvel nos Estados Unidos, você também não vai ter taxação. Muitos estavam sendo fabricados no Canadá, em outros lugares, mas eu quero que eles sejam fabricados aqui. Muitos dos fabricantes do Canadá estão fechando suas fábricas por lá e estão vindo para os Estados Unidos. Mesmo acontecendo com o México, Alemanha, Japão, os países estão vindo para os Estados Unidos graças às tarifas, porque eles não querem tarifas. É muito. Eles poderiam parar. Não é diferente do que outros países inteligentes faziam, mas isso é melhor para a gente. Aqui, sob a minha liderança, se não fosse feito corretamente, mas está feito corretamente. Nós teremos mais fábricas sendo construídas agora do que em qualquer momento na história do país. Nós conseguimos também fazer o maior programa de cortes na história americana. Nós tivemos um primeiro mandato que foi muito bom. Nós reconstruímos nosso setor militar. Nós tínhamos a melhor economia da história do nosso país. E agora nós estamos indo muito mais longe. Vocês não vão ver absolutamente nada assim em qualquer outra ocasião. Nós cortamos o déficit federal também em 27% num ano apenas. 27% de queda num ano apenas. Você poderia fazer 2%, 1%, 0,5%, mas nós conseguimos 27%. Isso é uma das outras coisas que nós tínhamos que fazer. Todas as pessoas que temos que prender, temos que garantir os salários para termos que nos livrar desses assassinos. Aí você vê gente em Minnesota que são assassinos, as pessoas estão lutando para mantê-las ali. Christie, Top Homem, pessoas que estão trabalhando tão duro. Veja só, a fronteira está segura pela primeira vez. Biden disse que era impossível fazê-lo, que precisava de uma legislação. Eu não preciso de nenhuma lei. Eu disse, feche uma fronteira e assim mesmo não tivemos ninguém entrando. Pelos últimos 8 meses, ninguém entrou no nosso país ilegalmente. E eu acho que isso é difícil de acreditar, mas deveria pensar que milhões de pessoas estavam entrando no nosso país.
E as pessoas que fizeram isso são democratas ou alinhados a democratas, que não estamos fazendo nenhum favor, ninguém entrando. É uma porteira muito segura, poucas pessoas agora. Dá para fazer ali, traçar de onde veio. Nós sabemos que eles não vão conseguir entrar, eles não vão conseguir voltar atrás. Eu lembro que nós precisamos de uma legislação nova para termos uma fronteira nova, mas agora nós não temos ninguém entrando. Agora nós estamos conseguindo tirar assassinos, pessoas que estavam em prisões, cadeias de muitos países que abriram suas prisões e jogaram essas pessoas aqui. Quer dizer, são essas pessoas que estão sendo botadas para fora. É preciso usar corda para isso. Nós temos muito agradecimento de gente que entrou aqui legalmente, mas que estão trabalhando em fazendas, em lanchonetes, em hotéis. Entraram legalmente. Nós não estamos atrás dessas pessoas. Nós queremos pegar os criminosos agora. E por isso que é muito importante. Toda vez que nós vemos essa história, a pessoa deveria ser deportada, mas nós estamos focando realmente em assassinos, traficantes, essas pessoas que têm distúrbios mentais, assassinos que têm distúrbios mentais. Não dá nem para trazê-los para a razão, porque são pessoas seriamente doentes. Alguns países que pegaram instituições mentais deles estavam levando eles para fora. E essas instituições agora estão vazias nesses países. E agora eles estão enchendo de novo porque estamos mandando de volta. Sabemos de onde eles vieram. E nenhum desses países aceita. Eles não tinham nenhum respeito pelo Biden. Eles traziam essas pessoas para cá e não traziam ninguém. Traziam um avião para cá e botavam 5 aviões naquela pista e não conseguiam nem pousar com as pessoas que eles deveriam levar de volta. Agora, comigo, eles não fazem mais isso. Se quiserem, terão problemas. Eles não aceitam essas pessoas de volta, mas aceitam essas pessoas de volta. Tivemos um número recorde também de regulações que prometiam eliminar. Cada nova regulação eu cortaria 10. Mas nós cortamos 129 regulações para cada uma regulação. Quando nós fazíamos uma nova regra, tínhamos que cortar 8. Tínhamos que passar para cortar 10. E, além disso, nós cortamos 129. Toda vez até agora, vamos ver se vai ficar nisso. Eu espero que a gente continue. Porque tínhamos muito desperdício com essas regulações. São regulações que tinham a ver como eles fazem na Califórnia, que é um desastre, que tem um governador que está fazendo um trabalho cruel. Cruelmente, ele está matando aquele estado. Ao invés dele liderar o país, se ele fosse liderar o país, nosso país seria a Venezuela. Usando tarifas, nós conseguimos cortar o déficit do comércio em 77%. Caiu 70%. Isso não inclui nem o último mês, onde tivemos o nosso melhor mês. Nós conseguimos cortar o déficit comercial em incríveis 70% sem inflação, algo que todos diziam que não daria para fazer. E, essencialmente, não temos inflação agora. Aliás, no mês passado, tivemos um mês com quase nenhuma inflação, mas nós cortamos o déficit comercial em 77%. Se você cortasse 1%, já estava bom. E, de novo, a gente fez isso com as tarifas e com muita inteligência. Nós tivemos isso também com as eleições do dia 5 de novembro. Nós tivemos acordos comerciais muito importantes com países que respondem por 40% do comércio americano. As exportações americanas estão subindo mais de 150 bilhões de dólares esse ano. E as pessoas dizendo que era impossível fazê-lo. Somos um grande país exportador. Nós aumentamos as exportações em mais de 150 bilhões de dólares. Investimos em fábricas americanas. Subiu 41% para a Suécia. Ninguém consegue 41%, consegue 2%. Eventualmente pode até baixar. Se a Kamala Harris tivesse sido eleita, seria 41% negativo. Tiramos 270 mil burocratas do governo federal. Então, sabe, nós anunciamos os números do desemprego aqui. Você pode chamar de desemprego ou emprego, mas eles serão muito bons. E nós podemos fazer ainda melhor. Nós cortamos um número tremendo, impressionante
da folha de pagamento federal, porque, na verdade, se você estivesse na folha de pagamento federal, nós tínhamos empregos que eram 10 pessoas para cada vaga. Nós cortamos. Vocês querem ver alguns números bons? Eu posso contratar 1 milhão de pessoas e tiramos milhões de pessoas do governo federal. Mas a boa notícia é que eu não me sinto mal porque as pessoas estão conseguindo emprego no setor privado. E às vezes conseguindo 2, 3 vezes o salário. Empregos muito melhores em novas fábricas. O que eu tenho que fazer é dizer o que os democratas fazem o tempo todo. Eles contratam milhões de pessoas, depois mais 1 milhão, mais 1 milhão. Eles enchem tudo e dizem, olha, temos aqui 3% de desemprego. Mas era uma mentira, era uma tática fake. Nós temos orgulho de ter cortado tanta gente. Eu não quero fazer esses cortes, mas quando você corta, você sabe que eles vão conseguir empregos melhores. É por isso que eu gosto. E às vezes a gente é forçado a fazer isso. Às vezes eles querem ficar onde estão. Mas, de repente, nós temos muitos casos em North Carolina onde as pessoas estavam arrasadas, detestavam Trump. Fui cortado do meu emprego, um emprego chato do governo federal. Mas havia ali 10 pessoas que faziam apenas o trabalho de um. E depois eles conseguiram um trabalho onde eles ganham 3 vezes mais. Eles estão comprando casas. Realmente é uma loucura. Esse negócio de não gostar de mim até o momento em que eles passam a gostar muito de mim, porque nós precisamos de gente. Essa é uma das razões pelas quais, quando você tem boas pessoas na agricultura, nos hotéis, queremos trabalhar com essas pessoas o máximo possível. O governo Biden, um de cada 4 empregos era um emprego estatal. Quando você faz isso, 25% não são empregos reais. Eu poderia também fazer isso, eu poderia aumentar em 2 milhões de entrada e nós teríamos mais. Eu ia falar simplesmente, contrate mais gente. E eu faço um post, vamos nos livrar de todo mundo que não seja necessário, porque é assim que você faz os Estados Unidos grande. Quando você tem pessoas que ficam sentadas, não fazendo nada, ganhando muito dinheiro, isso não é bom. Mas é assim que os democratas fazem. Nós tínhamos uma taxa de desemprego de 4%, é um número bom. Mas eles só acrescentavam vagas de trabalho, nunca cortavam vagas de trabalho. O governo Trump, 100% de todas as vagas foram do setor privado. Não é 1%. Nem 1% foi do governo federal. O governo Biden, 1 em cada 4 empregos. Sobre Trump, 100% de novas vagas de trabalho criadas, 100% vieram do setor privado. É assim que se faz o seu país mais rico e mais forte. Nós herdamos a pior fronteira da história e temos agora a mais forte, a mais segura da história. As entradas ilegais caíram com números mais baixos, 99%, 99,999%. Isso é quase 100% de queda. 99,99%. Eu quero saber quem é essa uma pessoa em 8 meses seguidos de zero. Isso é zero. 0 pessoas entraram. Em 8 meses seguidos, 0 ilegais. Nenhum ilegal entrou no nosso país. Ninguém entrou no nosso país, a não ser que entrassem legalmente. Nós temos um processo grande para entrar legalmente. Muita gente está entrando legalmente para provar que eles amam o nosso país, que eles não vão precisar do seguro social. Muita coisa eles têm que provar. Pela primeira vez em 50 anos, nós conseguimos também reverter a migração, porque temos essas pessoas ilegais tirando do país, essas pessoas que entraram ilegalmente, muitos casos são criminosos. Lembra-se que eu lhes dizia, essas pessoas que entram no nosso país como imigrantes são pessoas legais, sensacionais, que não cometem crimes? Não, eles não são assim, eles fazem nossos criminosos parecerem bebês. Eles fazem os nossos Hells Angels parecerem anjos maravilhosos, parecerem pessoas maravilhosas. Acredite ou não, eles não me votaram, mas eles fazem nossos criminosos parecerem como bebês. Eles são algumas das pessoas piores que vieram de alguns países. Eu não conheço o Congo, mas eu acabei com a guerra entre o Congo e Ruanda. Um grupo realmente muito duro. Eles vinham das prisões do Congo. Algumas das pessoas mais violentas e más, criminosos,
que entravam no nosso país eram pessoas muito duras. Antes da minha eleição, 100% dos imigrantes, das vagas de emprego criadas, iam para imigrantes estrangeiros. Desde que eu voltei ao poder, 100% dos empregos criados foram para cidadãos nascidos aqui nos Estados Unidos. Isso mostra como é cuidar das pessoas. 100% dos empregos criados foram para os americanos. Antes disso, nós não nos importávamos. Eu designei o Trem de Aragua, MS-13 e os cartéis de droga do México como organizações estrangeiras terroristas. E nós vimos as pessoas questionando. Nós começamos falando disso na água e começamos também a fazer na terra. Nós fizemos isso nas águas internacionais. Quando você faz isso em terras, você nem vai mais para a água. Aquele lance dos barcos ali, 97% caiu. 97% do volume de drogas do país que entravam pelas águas caíram. Eles não viram quedas de 2%, de 3%. Antes subia 1%. Agora 97% caiu. Onde estão esses 3% que sobraram? Eles devem estar malucos. Mas nós conseguimos praticamente acabamos com 100% das drogas que entravam pela água. E logo, logo nós vamos atacar as drogas que também vêm por terra. Nós sabemos por onde elas vêm. Nós retiramos estrangeiros ilegais, muita gente de gangue, traficantes de pessoas. Nós conseguimos retirá-los do nosso país. Eles agora estão fora. Em alguns casos, eles eram tão perigosos que nós prendemos e nós não queremos nem devolver a esses países porque os países deles não fizeram nada na volta deles. Eles são tão ruins que nós deixamos eles nas cadeias também. E botamos na cadeia porque eles são tratados como devem ser. Pense nisso, dezenas de milhares de estrangeiros ilegais, integrantes de gangues, traficantes, assassinos, pedófilos e criminosos selvagens. Por que você ia querer manter essas pessoas no seu país? A razão é porque eles são insurrecionistas. Pessoas que estão fazendo esse trabalho, pessoas que vão cometer erros. O ICE vai ser muito duro às vezes, mas eles estão lidando com pessoas difíceis também, que às vezes podem cometer erros. Isso pode acontecer, nos sentimos mal com isso. Nos sentimos muito mal quando disseram que uma jovem tinha sido tragicamente morta. Foi uma coisa horrível. No ICE também diziam isso. Mas quando eu descobri quem eram os pais dela e o pai dela especificamente, eu espero que ele era um tremendo fã do Trump, que ama o Trump. É uma coisa terrível que aconteceu. Quando eu fui informado disso, muita gente me disse que ele te ama, que ele amava o Senhor. E, a mais que ele se sinta assim, eu sinto muito. Os pais dela são fãs do Trump. É muito triste o que aconteceu. É terrível. Eu consegui interromper a admissão de todos os refugiados nos Estados Unidos, incluindo da Somália, que é um lugar terrível, perigoso. E nós também conseguimos interromper porque a ação de piratas, porque eles acabaram tendo o mesmo tratamento que os traficantes dos barcos. Na Somália, a única coisa que eles fazem bem é isso. Ações de pirataria contra grandes navios, contra petroleiros, milhões de galões de petróleos, milhões de barris de petróleo. E se você é atingido por uma arma, por uma bomba, tudo explode. Eles não querem lutar, porque se eles podem lutar, as companhias de seguro dizem que não é para lutar, eles dizem. Eles não têm o direito de terem armas. Se os barcos são tomados por alguns barquinhos da Somália com armas, se eles atingem o barco ou a lateral da embarcação, pode explodir. Então, realmente, são coisas bem ruins que estão acontecendo. E as companhias de seguro perdem mais de $1 bilhão às empresas de seguro. As seguradoras dizem que elas não têm como lidar com esse dinheiro. Eles não podem arriscar a ter que lidar com uma apólice de $1 bilhão. E agora eles não têm que se preocupar mais, porque agora nós atingimos esse grupo da mesma forma que atingimos os traficantes. Eles nem sabem o que aconteceu.
Mas já não há mais piratas. Vocês notaram isso? Os barcos deles desapareceram, os barcos que vinham da Somália, que é um lugar muito corrupto, não é nenhum governo, não tem nada. Eu sempre detesto ver isso. Ilhan Omar, que veio da Somália, provavelmente o pior país do mundo. Talvez dê para dizer que é o pior país do mundo. Nem acredito que seja um país que tenha organização alguma, não tem polícia, não tem militares, não tem nada. Estão simplesmente se matando e tentando atacar outros países. A Constituição diz que eu posso fazer isso. Todos os temedores que estavam recebendo dinheiro foram ilegalmente no país, estavam no seguro-desemprego, na Seguridade Social. 275 mil pessoas. Não é que seja um prazer fazer isso, mas se eu não tivesse sido eleito presidente do país, nós teríamos sido destruídos rapidamente. Eu acho que em um ano, se nós tivéssemos a Kamala ou o Joe era um desastre, se tivesse a Kamala também. Eles estavam 25 pontos acima do Joe e eles decidiram, vamos mudar, nunca aconteceu isso. Nós estamos levando por uma margem. Foi isso que eu disse a Dana White. Sabe, Dana White, sabe, Dana, se você tem dois lutadores e um deles acaba vencendo por uma boa margem, vamos tirar esse cara aqui e vamos botar um outro lutador para ele. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava indo muito bem contra o Biden em toda a campanha foi contra o Biden, todo o dinheiro foi gasto contra o Biden. De repente tinha a Kamala. E eu fiquei me perguntando quem é essa mulher, mas isso não funcionou muito bem para eles, nunca aconteceu. Nunca aconteceu antes. Nós temos várias coisas feitas inéditas. Designaram o inglês como a língua oficial dos Estados Unidos da América e nós fizemos isso também. Enquanto estivemos fazendo isso também, nós acabamos com aquele nome Golfo do México e agora se chama Golfo da América. Nós temos 92% do litoral e sempre me preocupou. Nós temos quase todo o litoral ali. O México tem um percentual pequeno. E nós temos 92%, o México tem 8%. Por que se chama Golfo do México? Eu iria chamar o Golfo do Trump, mas aí achei que eu poderia ser morto. Eu queria ter feito isso. O meu pessoal trabalhou muito forte e eles falaram, senhor, você não acha que vai parecer meio presunçoso? Seria mais atraente, mas eu decidi não fazer isso. E eu estou logicamente brincando. Eu estou brincando, vocês sabem disso. Não seria Golfo de Trump. Porque amanhã eles fariam Golfo, seria chamar o Golfo de Trump. E depois ele foi contestado. As pessoas nem contestam muito o que eu digo. Até que soa bem Golfo de Trump. Mas agora nós temos o Golfo do América. O nosso país está orgulhoso. O ataque à Venezuela, o ataque ao Irã, nós acabamos com as capacidades nucleares do Irã. O governo Soleimani, aquele que fez ataques nas estradas com al-Baghdadi, do ISIS, o Estado Islâmico. Nós conseguimos assinar uma determinação para acabar com o direito, com a integridade das pessoas que nascem aqui. Os tribunais agora tem a ver com os filhos de escravos. É só olhar quando começaram esses processos. Um ano. Foi realmente no final da Guerra Civil, eles tentaram. A China tem feito um bom negócio com isso. Eles vêm para o país, nascem aqui e viram cidadãos americanos com todos os benefícios. E não tem nada a ver com isso, tem a ver com as crianças dos escravos, os filhos dos escravos. Eu espero que a Suprema Corte concorde com isso também. Eu designei o fentanil como uma arma de destruição em massa. Nós perdemos 300 mil pessoas no ano passado. 300 mil pessoas no ano passado. A gente poderia encher 5 estádios gigantes desses de futebol americano. É inacreditável. Numa guerra, você não perderia tantas pessoas. Por isso, eu designei o fentanil como uma arma de destruição em massa. Conseguimos levar adiante muitos ataques militares contra narcoterroristas que atacaram no nosso hemisfério.
E todas as drogas trazidas pelo oceano, como eu falei para vocês, esse número caiu quase 100%, como eu disse. É difícil conseguir alguém que pilote esses barcos, tem que ser pessoas que não veem televisão, não assistem TV, não leem as notícias. Nós explodimos ali os seus portos também. E agora a gente tem uma ótima relação com a Venezuela. A liderança lá, nós não vamos mais precisar fazer isso. Foi feito antes do ataque. A gente capturou e trouxe à justiça um ditador criminoso, Nicolás Maduro, que tinha acusações sobre drogas, que matou milhões de pessoas no nosso país, um grande traficante de drogas. Nós também mandamos justiça. Eles mandou milhões de pessoas ao nosso país, inclusive a pior das gangues. Eles tomaram pedaços do Colorado. Havia um edifício ali e eles tomaram aquilo tudo, cortaram a mão de um homem, porque tinham roubado um apartamento e foram lá e cortaram a mão dele, foi isso que nos falaram. Nós restauramos a lei e a ordem na capital, em Memphis, as forças federais especiais com agentes federais e a Guarda Nacional para restaurar a segurança. O crime caiu tremendamente aqui em Washington, Distrito Federal. E Washington era um lugar muito perigoso. Vocês devem saber disso melhor do que eu. Muitas pessoas da imprensa me agradeceram por isso. Alguns diziam que era difícil fazer, mas sabe, Washington agora, você pode sair andando por aqui, ir a um restaurante ou andar pelo centro da cidade. Você pode passear com seus queridos, com seu namorado, e ninguém vai ser morto. Você pode realmente sair com um casal de amantes, você pode andar pela cidade toda. Washington é uma cidade linda, está linda de novo. Nós tiramos todas as grades, os restaurantes também tiraram os gradis. A Guarda Nacional fez um trabalho impressionante e nem dissemos que iam fazer isso tudo, mas eles fizeram tudo, juntaram lixo, limparam a cidade. E para mim, a cidade fica melhor quando você tem militares. São lugares, caras fortes que estão ali olhando as pessoas. As pessoas olham para ele e falam, não vou fazer nenhuma bagunça por aqui. Nós botamos mais de 2.000 pessoas para fora da capital, Washington, criminosos que faziam carreira no crime. E eu me sinto muito melhor vendo essas pessoas fora. Nós fomos algumas vezes, eu fui inclusive jantar na capital e andando pela rua 1 ano atrás, eu não poderia fazer isso, teria sido uma loucura fazer isso. O serviço secreto não deixaria fazer isso. Eles não estariam muito animados, nem agora eles não ficam muito animados, nem agora. Mas nós conseguimos fazer isso, e isso é realmente muito bom. A capital realmente, virtualmente não tem mais nenhum crime mais aqui. E antes de nós termos fazer isso, nós podemos fazer a mesma coisa em Chicago. Nós conseguimos fazer cair o número de crimes em 25% em Chicago. Wisconsin também. Conseguimos fazer o número de crimes. Minnesota também fazemos. E fizemos cair muito, muito para baixo. Fizemos tudo, fazendo como uma luta, porque eles querem manter essas pessoas. Eles querem manter essas pessoas. Minnesota, eu não acho que são pessoas realmente... É um lugar muito corrupto, as pessoas lá são totalmente corruptas. Eu fui lá 3 vezes e ninguém ganhou nesse estado desde Nixon. E há um grupo de pessoas da Somália, mesmo sem serem cidadãos, eles votam 600 mil votos contra você. É melhor eles saírem do nosso país. Melhor eles... No país todo nós conseguimos a maior redução de crimes violentos. Isso já foi registrado, saiu agora na nação inteira. Nos últimos 11 meses nós conseguimos a maior redução de crimes violentos em 1 ano de assassinatos. Quase 2.000 vidas foram salvas. Isso apesar de nós termos aceito criminosos sob a liderança de Joe Biden nesse país. Mas o roubo de automóveis, por exemplo, também caiu. 100 mil veículos deixaram de ser roubados no país todo. Isso era totalmente descontrolado.
E agora está tudo sob controle. Caiu mais de 100 mil veículos, deixaram de ser roubados. E agora temos o recorde imediato, estamos num processo igual para também acabar. Temos que acabar com as cidades santuário para que as pessoas não paguem mais nada. Nós não vamos pagar nada de cidade santuário, não vamos pagar mais nada. Cidades santuários para criminosos, mantém criminosos somente. Nós não vamos pagar nada, eles não podem nos processar. Nós não vamos dar nenhum dinheiro para a cidade santuário. Isso vai começar no começo do mês. Isso tudo começou com o pagamento de fianças. Eu não sei como isso começou, acho que foi em Nova York. Alguém mata alguém, você deixa ele sair sem fiança, sem nada. Na verdade, você tem liberdade sem precisar pagar fiança. É só liberá-lo. Nós tivemos agora um caso em que um homem matou uma pessoa, foi solta e depois matou outra pessoa, 2 pessoas no mesmo dia. Não, nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com esse tipo de coisa e termos fiança. Temos uma razão para termos que pagar a fiança. Eu assinei um decreto para trazer de volta asilos e instituições mentais, para tirar essas pessoas das ruas. Era o que tínhamos. Quando eu era pequeno, nós tínhamos um lugar que era Creamboard, em Queens, onde eu cresci, que era... Eu disse para minha mãe, mãe, por que existem essas grades perto desse edifício onde eu jogava beisebol em Cunningham Park? Era um jogador de beisebol e tanto, vocês não vão acreditar nisso. E minha mãe disse, porque ela sempre dizia, ela sempre esteve me apoiando. Ela falou, filho, você poderia ser um jogador profissional de beisebol? E eu perguntei, mãe, por que tem aquelas grades ali na janela? Esse prédio grande, um edifício bonito, poderoso, ele ficava dominando o parque. E ela dizia que as pessoas estão muito doentes ali naquele edifício, e eu olhava sempre para aquele prédio ali e ficavam pensando, esse prédio grande que dominava todo o parque, e ficava pensando, realmente não era nada amistoso aquela visão ali. Mas eu nunca esqueci essa visão, nem sei se está lá ali, não sei se eles conseguiram se livrar disso. Os democratas acabaram com praticamente todas essas instituições, elas acabaram tirando esses prédios, muita gente foi morar nas ruas, pessoas que viviam ali na Califórnia, em outros lugares, acabaram com essas instituições, com os asilos, com os hospícios, e eles ficavam me perguntando por que existem aquelas barras ali. Um gradil enorme, eu ficava ali olhando aquela janela com grades de aço, e ninguém descia, ninguém saía. Eram hospícios, eram asilos. Eu designei a Antifa como uma organização terrorista interna. Os Estados Unidos são mais uma vez respeitados na sociedade internacional. Nós acabamos com a capacidade de enriquecimento do Irã. A Operação Martelo da Meia-Noite foi uma das operações de maior sucesso. CNN fez fake news. Eles não querem ouvir dizer sobre isso. Com a CNN você não vai falar. Não teve tanto sucesso. Realmente eu fiquei um pouco com raiva porque esses pilotos arriscaram suas vidas às 2 da manhã, sem lua, tudo escuro, com as defesas antiaéreas atirando neles, e eles conseguiram lindamente obliterar. Ninguém falou sobre isso. Então, talvez seja um cara mentiroso que escreve histórias falsas, que escreveu para vocês sobre isso. Isso é terrível. Os pilotos voltaram e disseram, nós conseguimos atingir tudo. Fizemos um grande trabalho. Além disso, nós lançamos 30 Tomahawks, mísseis Tomahawks, além de tudo que nós fizemos. E a CNN disse que talvez não tenha sido tanto, e acabou que foi mais do que eles disseram. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque os iranianos mesmos disseram isso. E se eles quiseram fazer outra coisa, eles têm que começar algo do zero. Foi um trabalho incrível o que fizemos. Foi mais ou menos também o que fizemos com a Venezuela.
Nunca ninguém viu uma operação militar como ela. Acabei com 8 guerras que eram intermináveis. Camboja, Tailândia, que lutavam por anos. Kosovo, Congo, Ruanda, Paquistão, Índia. Tiveram 8 navios derrubados. E o primeiro-ministro do Paquistão, eu estive com ele, ele disse que o presidente Trump salvou 10 milhões de pessoas, talvez mais. Ambos são países que têm armas nucleares com capacidades nucleares. Israel, Egito, que também lutavam por uma represa. Eu consegui fazer com que eles parassem com essa luta. Porque eles tinham feito uma represa e um fluxo de um pequeno rio, conhecido como Nilo. Eu sempre pensei que o Nilo fosse só no Egito, mas lindo com as pirâmides, mas eles fizeram uma represa. E quem pagou por essa represa? Os Estados Unidos, o maior país do mundo. E eu disse, como é que vocês deixaram isso acontecer? Nós fizemos isso, nós financiamos isso. Não sei se foi um presidente republicano, mas eu acho que não, foi um democrata. Que coisa terrível. Então o Egito simplesmente não tinha água suficiente. E eles usavam essa água para muitas coisas. Entretenimento, viagem, turismo. Tudo isso agora está liberado. Armênia, Azerbaijão. Presidente Putin que disse que eu não posso acreditar que você conseguiu acabar com essa guerra. Eu vim tentando fazer isso há muito tempo, 10 anos. A Armênia e a Azerbaijão estavam brigando por muitos e muitos anos. E agora eu consegui com que os líderes dos 2 países viessem ao meu escritório. Lindamente o salão oval, muito mais bonito agora. Um sentou aqui, o outro sentou ali. E eu tenho um líder do Azerbaijão por 22 anos e eu venho matando a gente dele, o povo dele. E o outro líder, ambas pessoas sensacionais, e disse, eu estou aqui há 7 anos, e há 7 anos eu tenho matado o povo deles. E uma hora eles estavam pertinho um do outro. Quando estavam acabando o nosso encontro, eles se abraçaram, e tem sido um processo de paz sensacional. Eu deveria ter ganho o Nobel da Paz por cada uma dessas guerras. Eu deveria ter ganho o Nobel da Paz por cada uma dessas guerras. Por mais que alguém diga para vocês que a Noruega não controla, mas a Noruega controla tudo. Eles disseram, não temos nada a ver com isso. Mas isso só pode ser uma brincadeira. É por isso que eu tenho tanto respeito pela Maria Corina, por tudo que ela fez. E ela ganhou, ela merece. Quando ela chegou, eu disse, eu pensei que o presidente Trump ia ter esse prêmio. Ele acabou com 8 guerras. Realmente ela é muito legal, uma ótima mulher. 20 reféns de volta com suas famílias e com os restos mortais dos seus familiares. Nós também conseguimos isso, 28 reféns, que parece que haveria um, mas conseguimos todos deles. E o mais importante é que conseguimos muitos deles, centenas. Se nós não tivéssemos feito isso, a maioria dessas pessoas estaria morta também. Não sei se isso foi coberto pela mídia com propriedade. Mas sempre disse que seria muito difícil com esse último grupo, mas nós conseguimos fazer. Nós conseguimos resgatar 28 reféns e restos mortais. E esse processo foi muito importante, os pais poderem ter seus filhos de volta também. Eles estavam determinados a conseguir estes restos mortais e eles tiveram isso de volta também. Nós criamos também o Conselho da Paz, que eu acho que vai ser impressionante também. Nós achávamos que as Nações Unidas poderiam fazer mais, que a ONU pode fazer mais. Eu acho que todas as guerras que eu consegui acabar, as Nações Unidas não me ajudaram em nada. Eu também não os chamei para ajudar, mas eu consegui resolver. Como presidente, primeiro-ministro juntos, nós nos entendemos. Eu gostava deles, cada um deles me nomeou, me indicou para um prêmio Nobel da Paz. Entre muitas outras pessoas. Muitas pessoas me indicaram. Putin diz que eu não acredito que você conseguiu resolver essa guerra. Eu tenho trabalhado nisso há 10 anos. Eu consegui retirar 83 reféns americanos
pessoas detidas que estavam fora do país sem pagar nada, sem pagar dinheiro, nenhum dinheiro. Conseguimos prender os terroristas responsáveis pela bomba de Abigail, que acabou matando 32 militares americanos no Afeganistão. Isso foi um desastre, graças ao governo Biden. Ele não ia conseguir dali com dignidade, com força, não ia acontecer nada, eles não iam fazer nada contra a gente. Uma pessoa muito estúpida acabou se metendo. Que vergonha. Eles deveriam ter deixado a grande base militar que tem centenas de hectares. Acabei com os vistos para simpatizantes do Hamas e aqueles que apoiam o grupo jihadistas. Conseguimos também fazer com que integrantes da OTAN aumentassem investimentos na defesa em 5%, que antes eles não pagavam nem 2%, e eu fiz mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa viva ou morta. Ninguém fez tanto como eu. E eu acho que a maioria desses integrantes, vocês podem perguntar para o secretário-geral sobre o que fiz, mas ele disse: você fez mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa. Eu não vejo isso, mas a OTAN não vem tratando a gente tão bem. A grande discussão que nós temos em conta é que eu venho gastando muito dinheiro e eles sabem que nós vamos ajudá-los mais. Eu fico sempre me perguntando se eles ajudariam a gente. Vocês acham que eu estou só perguntando? Eu estou apenas dizendo isso. Eu assinei um acordo de $1 trilhão de investimento militares para o ano que vem e acho que nós estamos fazendo $1,5 trilhão para construirmos novos navios de guerra, melhores, maiores, mais bonitos. Por que não fazer algo maior? E eles disseram: vamos deixar os outros construírem? Não, são navios que são 100 vezes mais poderosos do que você pode ver hoje na parada Victory and Sea. É o que realmente... Eu acabei mudando o nome do Instituto de Defesa para Departamento de Guerra. Todo mundo está amando isso também. Austrália, Malásia, Ucrânia, Tailândia, Japão, e teremos muito mais acordos comerciais também. Teremos os minerais de terras raras. Posso dizer que teremos muita coisa também. Saímos também da Organização Mundial de Saúde, uma corrupta. Pagávamos milhões de dólares por ano e agora estão pagando $500 milhões por ano e a China pagando 37 milhões. Eu fico me perguntando por que estamos pagando tão mais que a China. Ninguém perguntou. A China tem 1,5 bilhões de pessoas, nós somos 350 milhões, que talvez com todos os ilegais aqui, e mesmo assim a China também tem uma cota de ilegais por lá, mas nós temos muito menos gente do que eles. Nós temos uma força militar muito maior, inclusive eu reconstruí o meu setor militar aqui no meu primeiro mandato, enquanto eles perderam muita coisa no Afeganistão, deixaram com o Talibã, foi horrível. Você percebe aqueles equipamentos militares deixados nas ruas sujas e o Biden acabou desperdiçando, deixando para trás uma pequena fração, mas eu consegui reconstruir o nosso parque militar e vamos construindo melhores e paz pela força, Peace for Strength, paz pela força. A Organização Mundial da Saúde é corrupta, nós pagávamos $500 milhões e os chineses pagavam $37 milhões. Eu perguntei, como isso é possível? Eles disseram, podemos fazer o mesmo acordo. Bom, eu acho que deveria ser menos do que isso. Se eles estão em 37 e vocês têm 3 ou 4 vezes mais pessoas que aqui, talvez 5 vezes, deveria ser menos ainda, mas eu nem quis isso, nem quis ficar ali realmente brincando. Eu falei, vocês vão ter uma saída de 500 milhões para 37 milhões, mas eu preferi nem fazer isso. E eu era bastante popular no momento que eu preferi fazer isso. Preferi não aceitar esse acordo. A primeira coisa que o Biden fez foi voltar a pagar de novo 500 milhões. Eu até liguei para ele. Falei, você poderia ter feito um acordo por 37 milhões, não há nenhuma razão para pagar 500 milhões, e eles nem se importaram com isso, pagaram mais de 500 milhões. Eu fiz um acordo com 37 milhões, poderia ter 37 milhões. Vamos ter o mesmo acordo
que a China tem, 37 milhões, e eles pagaram 500 milhões de dólares. É assim que você arruina um país. É a mesma atitude que ele teve com outras questões. Todos, a questão americana no Conselho de Direitos Humanos da ONU e também de várias agências. Nós saímos também do Acordo do Clima de Paris, que era falso também. Nós tínhamos que pagar $1 trilhão, enquanto muita gente não pagava nada. A China não tinha que pagar nada até 2035. A Rússia teve que voltar a um nível de 1998, nós tínhamos que pagar o máximo. Então, nós também saímos desse acordo. Realmente, nós restabelecemos o senso comum, o bom senso, para acabar com essas questões de diversidade, que eram discriminatórias, e as de inclusão também do governo federal e do setor privado, que obrigavam leis que discriminavam. Acabei com todo aquele esquema que era mal feito de eletricidade verde, a compra obrigatória de veículos elétricos. Eu amo os veículos elétricos. Tive até um probleminha com o Elon, mas acabei com essa obrigação. O Elon entendeu isso. Elon, eu falei com ele, Elon, nós não podemos ter todos os carros elétricos. Não dá para fazer isso. E olha que eu gosto dos carros elétricos. Eu gosto do seu carro também. Elon Musk, dono da Tesla. Particularmente, eu gosto do carro dele. Mas nós não podemos fazer isso porque eu acho que as pessoas não querem carro elétrico até 2030. Não vão querer. Nós temos postos de gasolina por todo o país. Custaria $4 trilhões para nós. É mais do que podemos fazer. Mais do que os Estados Unidos e a China poderiam fazer. Isso vai levar anos para que seja mudado tudo para veículos elétricos. Muita gente não gosta de carro elétrico. Pessoas querem carros híbridos, carros normais, que andam a gasolina. Nós temos mais gasolina do que qualquer outra. E agora com a Venezuela temos mais ainda. 62% do mercado, se a gente incluir a Venezuela. Então, eu acabei com esse esquema de sustentabilidade verde, um esquema farceiro verde. As pessoas podem ter carro elétrico, podem ter carro híbrido, podem comprar o carro elétrico ou também a gasolina, o que você preferir. Se você quer um carro elétrico, você pode comprar um elétrico. Se você pode comprar um elétrico fazendo um bom acerto. Acabei também com as medidas impostas ridículas com o meio ambiente, assinadas pelo Joe Biden. Nós gastamos centenas de milhares de dólares e carros teriam que ser mexidos nos motores e o custo seria muito alto para a emissão de gases ser atendida. Eu impus ali uma tarifa de 100% nos carros chineses. E só com tarifas eu consegui fazer isso. Se nós não tivéssemos as tarifas, nós temos agora mais fábricas de automóveis do que jamais foi construída nos Estados Unidos, e isso graças às tarifas. Se as tarifas forem tiradas, a China vai, mais uma vez, comer o nosso almoço, tomar o nosso mercado. E há outra forma de fazer isso, mas é difícil, não quero assustar ninguém. Mas não é bom para a segurança nacional. Nós conseguimos ganhar mais dinheiro nesse momento, nós nunca fomos tão fortes. E espero que a Suprema Corte faça a coisa certa. Se eles não fizerem, será um problema. Será muito triste. Nós estamos lutando tão bem, graças a Deus. E as pessoas que estão liderando esse processo, com o Leonard Leo, um cara ruim, um cara mau. E as pessoas que são muito orientadas pela China, guiadas pela China, e também pelos negócios que eles recebem da China, eles estão processando porque eles não querem as tarifas. Por exemplo, a Coca tem negócios fora dos Estados Unidos. Eles estavam fora dos Estados Unidos, mas graças às tarifas eles nos tratam bem, mas se não fossem as tarifas, eles nos estariam desrespeitando mais agora do que jamais respeitaram. Eles estão nos respeitando mais do que nunca. Com a lei de emissão, para acabar lá em São Francisco, para acabar com as indústrias automobilísticas lá na Califórnia. Outro dia eu estive com as pessoas da General Motors que estavam fazendo, e dizem que estão fazendo mais dinheiro do que jamais fizeram, tudo graças às tarifas. E agora temos
fábricas sendo construídas em todo o país. Nós abrimos novas áreas de exploração de gás natural e estamos conseguindo também fazer novos oleodutos, conseguindo transportar petróleo e gás também. Estamos conseguindo trabalhar com a Arábia Saudita, com a Coreia também. Tem comprado nosso carvão, que eles chamam nosso carvão lindo, lindo e limpo. E eu voltei a fazer com que os mineiros voltem ao trabalho. Acho que eu tive 100% dos votos de quem trabalha na mineração. Acabei também com as questões dos transgêneros no ambiente militar. Eles conseguiram ser expulsos do nosso corpo militar sem receber nada. E tinham pessoas que tinham saído e agora estão voltando. Acabei também com os conselhos de visitantes das nossas Forças Armadas, que tinham muitos comunistas liderando isso. Assinei também um decreto presidencial para acabar com a propaganda antinacionalista nos nossos museus nacionais. Pedi para todos os funcionários federais voltassem a trabalhar. E quem não voltasse estaria fora. E eles voltaram a trabalhar nos escritórios, eles estavam ganhando em Washington ou trabalhando em qualquer lugar. As pessoas poderiam trabalhar fora, o que é um absurdo, é uma maluquice, eu posso garantir. Eles estavam jogando golfe, estavam em campos de golfe enquanto deveriam estar trabalhando. Mas muitos dos nossos trabalhadores federais, eu assinei um decreto acabando com toda a censura dos órgãos federais. Eu fiz uma política oficial nos Estados Unidos que há apenas 2 gêneros. Isso não é difícil. Isso dá para adivinhar quais são. Eu acho que os democráticos dizem isso, mas eles têm dificuldade de se fazerem claros, de deixar isso mais claro. Eu acabei também com os programas de injeção de hormônio, alteração hormonal em crianças e adolescentes. Dá para imaginar que eles fizessem isso? Nós acabamos com o uso de bloqueadores de puberdade. E vocês entendem o que eu estou dizendo? Crianças que se mutilavam. Eu fiquei pensando, será que era necessário dizer isso? Conversei com os meus assessores, mas isso acontecia no país. Acabei banindo e proibindo mulheres de jogar esportes femininos, mulheres que não eram femininas. A Suprema Corte estava lutando para permitir que homens jogassem esportes femininos. Não dá para imaginar algo desse estilo. É só pensar e obedecer às regras. Bom, se essa regra não for aceita, vai ser uma perda muito grande. Nós proibimos que homens jogassem esportes femininos. É só olhar os recordes de todos. Levantamento de peso, atletismo e outros. Não é justo. Isso acaba piorando a prática do esporte. Eu acabei proibindo com a ideologia transgênero, de racismo, crítico também nas nossas escolas. Consegui vários acordos com a Universidade Brown, Columbia e muitas outras universidades. A Universidade de Pensilvânia, onde foi uma grande escola em Warwick, onde a meritocracia funcionasse. Estamos com Harvard nesse momento. Eles têm sido muito antissemitas. Foi terrível o que eles fizeram. Vamos ver o que vai acontecer ali. Mas não sei o que eles têm ali. Eles querem mostrar um trabalho ali. O Departamento Federal de Educação. E vamos voltar a educação para os Estados Unidos. E Joe Biden, que transformou uma grande arma e simplesmente retirou vários dos promotores que estavam em Jackspan. Eles deram o pior do pior. Como isso aconteceu? Ele é um cara doente. Disse James é um cara sick. E Rodden Bragg também é um cara doente. São pessoas doentes e outras pessoas também. Fannie. Fannie Willis. I won, can you imagine?
Eles queriam, você pode imaginar, depois eu sugeri que poderia colocar uma pessoa... Meu Deus, ele está armando o governo. Ele está colocando armas no governo, isso é terrível. Você pode imaginar que eles falaram que eu queria levar armas para o governo, mas o que eles fizeram para mim, o que eu passei, pelo que eu passei, eu estou aqui num lugar lindo que é a Casa Branca. E além da legislação de cortar todos os pagadores de impostos e as políticas woke, e agora também eles querem tirar todas as armas da gente. Isso é terrível. Columbus Day. As pessoas da Itália estão muito felizes sobre isso. Isso foi uma coisa muito fácil, as pessoas da Columbus cortar Seguridade Social de 65% mais de recebedores de Seguridade Social e aumentar ainda mais porque administram Biden 2 ou 3 vezes mais rápido também. Houve uma reclamação muito grande e nós reduzimos isso em números recordes. Nós demos $1.000 para cada novo bebê nascido nos Estados Unidos, na América. E isso, Michael Dell, da Dell Computer, que botou 6 bilhões que começaram com nada e colocaram todo esse dinheiro para crianças. Então, quando eles crescerem, isso vai valer muito dinheiro. Eles vão estar comandando os mercados. Quando eles forem 20 anos, 21 anos, eles vão ter muito dinheiro. Mas eu dou muito crédito para o senhor e senhora Michael Dell. Eu dei também uma ordem de inteligência artificial. Nós estamos liderando a China, nós estamos liderando os Estados Unidos, está liderando o mundo todo. Nós estamos usando a energia, produzindo energia elétrica em todas essas fábricas. Nós estamos dando aprovações muito rápidas. Então, o governo federal, eu quero dar muito crédito ao governo federal, que foi a aprovação mais difícil de liberar 20 mil casas que eles não tinham água suficiente para vir do Pacífico, água da terra para o Pacífico, para o Oceano Pacífico. Então a gente não tinha água ali, mas ele tinha. Então eu falei, abra as torneiras para o governo. Nós queremos proteger os peixinhos. Como é que você pode ter um peixe se você não tem água ali? Era só uma desculpa, eu acho. Mas é incrível. A gente tomou 20 mil casas e a liberação mais difícil que o governo teve. Em 2 semanas, cada única permissão foi dada para ocupar aquelas casas. E o prefeito de Los Angeles disse que você vai ter que ir para a África para fazer isso. Mas eu fiz isso da noite para o dia. E nós lutamos contra os incêndios. Em 2 ou 3 anos, nós conseguimos fazer isso. Eu não estou falando 2 ou 3 anos, eu estou falando 2 ou 3 dias. E eles continuam tendo as licenças deles. Mas toda a licença federal, todas elas foram dadas anos atrás. Elise Alden tem feito um ótimo trabalho. Tem aprovado todas essas grandes fábricas, toda a eletricidade que estão criando para eles. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Mark Zuckerberg não acreditou onde que a gente ia conseguir toda a eletricidade, porque nós vamos precisar do dobro da eletricidade. Nós temos que construir energias, temos que construir fábricas para a produção de energia. E ninguém pôde fazer isso. E o que nós fizemos foi, você vai ter que construir a sua própria eletricidade. Ninguém acreditava. Nós tivemos que ter, então, permissões mais rápidas, licenças mais rápidas.
nós criamos fábricas incríveis. Então, todas essas fábricas, data centers que produzem inteligência artificial, nós estamos fazendo grandes construções e eles estão recebendo grandes quantidades de eletricidade. Nós estamos liderando o mundo, liderando a China sobre isso, inclusive. Estabelecemos em Omaha também. Eles têm que saber que estamos fazendo vacinas, estamos criando comida de verdade. Bob e Dr. Rice têm sido incríveis, produzindo 2,5 bilhões de agricultores americanos que foram ferrados por traficantes e pessoas más. E agora eles estão fora, eles estão completamente fora. Isso é só uma pequena amostra do que nós estamos fazendo. É só uma versão pequena. Nós pegamos um país que estava morto e agora é um dos melhores e maiores países do mundo agora. Então, vamos em frente. Obrigado, presidente. Nós temos algumas perguntas. Você quer que o seu Conselho de Paz consiga representar a ONU? Não, eu conversei com vários líderes do ONU e eu nunca quis isso, e eu nunca pensei sobre isso. Eles devem ser aptos a resolver esses problemas, mas eu acredito que se deixar as Nações Unidas continuar, o potencial é grande. Você convidou o presidente Lula para fazer parte do Conselho? Olá, eu gosto dele. Você é do Brasil? Sim, eu sou do Brasil. E a Europa e o Mercosul assinaram agora um acordo comercial, que vai ser o acordo comercial, a maior zona comercial do mundo. E no momento você falou muito sobre terroristas. Qual é a sua impressão sobre isso? Eu acho que nós fazemos negócios como nunca fizemos antes. Nós estamos fazendo ótimos negócios como nunca fizemos maior. Nós estamos sendo roubados por nenhum país do mundo como nós estávamos sendo antes. O que nós estamos fazendo é diversos, números e inúmeros negócios. Nós somos ricos mais do que nunca por conta das tarifas. E agora temos uma economia mais segura. E, por exemplo, nós conversamos sobre as tarifas, e nós conversamos sobre isso, e elas continuam sendo muito importantes. Como você hoje consideraria a sua relação com Emmanuel Macron? Não, eu sempre me dei muito bem com ele. Ele sempre me tratou muito bem. Mas quando eu não estou muito bem, ele sempre me trata bem, mas quando eu não estou, ele não me trata tão bem. Eles são, na maioria, liberais. Ele teve muitos problemas. Se você olhar o país com muitos problemas também, Paris, eles têm dois grandes problemas: imigração e energia. Eles têm que resolver esse problema. E o Reino Unido tem um grande ativo, que é o Mar do Norte. Eles podem agora consertar o país, mas eu me dou muito bem com ele. Você é da Noruega? Não. Você parece que é da Noruega. Você falou que o presidente da Noruega... Você conversou com ela? Eu acredito fortemente que é a Noruega. Eu resolvi 8 guerras. Em todas essas guerras, eu participei sempre e não perguntei nada se eles queriam ou não. Eu não levei muito em consideração a recomendação deles. Senão, se eu não tivesse a presença ali, talvez nenhuma delas, todas elas estivessem ainda acontecendo. Porque é mais fácil para eu fazer. E eu não faço isso pelo Prêmio Nobel. Eu faço isso porque eu quero resolver tudo. Eu estou tentando resolver a Rússia e a Ucrânia. E quando a Rússia estiver pronta, a Ucrânia também está pronta. Quando a Rússia estiver pronta, a Ucrânia também está pronta. E vice-versa. A gente tem salvo mais ou menos 5 mil pessoas por mês. Mas eu acho que a Noruega tem um grande impacto sobre quem leva o Prêmio Nobel.
Você vai descobrir. O presidente Kevin Hassan disse que $2.000 seriam enviados para a pessoa. Kamala Harris. Não sei, eu não acho que nós teremos que ir ao Congresso para conversar sobre isso. Nós temos muito mais dinheiro vindo das tarifas que a gente vai, com certeza, resolver esse problema desses débitos sem problema algum. Mas o que nós estamos fazendo, os 2.000 de dividendos, era organizando esses limites, o que faz algum sentido, mas nós vamos estar prontos de entregar dividendos substanciais para a nossa população e eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir fazer isso. Last night on Truth Social, you said that the British plan to hand the base of Diego Garcia over to Mauritius and then rent it back was an act of great stupidity. Previously, you backed that deal. Is it now your position that the deal should not go ahead? Quando eles originalmente iam conversar sobre alguma organização, algum conceito de liderança, e pelo menos eles estavam conseguindo fazer essa liderança, não era uma coisa muito razoável lidar com a Groenlândia. É uma área muito importante do globo. Nós estamos perto da Groenlândia. Eu acho que eles devem ficar com isso. Senhor presidente, você ia apoiar um governo e você tem medo de criar uma nova guerra civil na Síria? Eu fiz um ótimo trabalho. O governo sírio teve que usar força para implementar a organização em algumas áreas específicas. Eles estão com alguns dos prisioneiros mais perigosos do mundo. E eles são, não sei se eles são capazes de lidar com eles. Eles estão trabalhando muito. O presidente da Síria está trabalhando muito duro. É um cara bom, é um cara duro. Um cara que tem um currículo muito bom, muito duro. E eu acho que ele pode conseguir realizar o trabalho. Eu conversei com eles antes, conversamos sobre os prisioneiros. Nós temos um dos piores terroristas por lá e eu acho que ele vai conseguir lidar com eles. Is going to be at Davos if he's not already there. You're probably going to run into him. I presume that this is for him to raise his platform for 2028. But what do you anticipate his foreign policy platform is going to be? I don't know. I mean, I don't know that he's going to be the nominee. Eu não sei se ele vai ser o nomeado. Eu tenho uma ótima relação com o Gavin. É alguém que a gente está no escritório juntos. O governador da Califórnia, nós temos uma conversa bem humana. E em algum lugar a gente só acho horrível, odeio o jeito que a Califórnia está sendo liderada agora. As pessoas estão mal lá, mais complicado do que esteve antes. Então, eu acho que é um lugar excepcional, mas eu acho que por enquanto nós vamos conseguir conversar. Muito obrigado, presidente Trump. Nós estamos aqui falando ao vivo na TV. Você falou antes. O Maduro está sob a custódia americana. Nós temos mais informações sobre Maduro, como a Venezuela vai ser gerida e se teremos eleições da Venezuela. Temos seu envolvimento nas eleições da Venezuela. Acho que nós não vamos fazer nada por enquanto na Venezuela sobre isso. Eles aprenderam bastante. O que você vai fazer se a Suprema Corte proibir você de ocupar a Groenlândia? Bom, eu vou ter que fazer uma outra coisa, então. Eu vou ter que tomar uma medida alternativa, mas o que nós estamos fazendo agora é o melhor, é o mais fácil e é o menos complicado. Se você levar à frente a ocupação do território da Groenlândia, eu duvido, eu acho que eles precisam disso. Eles lutaram muito para conseguir aquilo, então eu duvido muito. Bom, a gente vai ver o que acontece. Nós temos muitas agendas por lá.
Nós temos muitas reuniões já marcadas para cuidar da questão da Groenlândia. Eu acho que a gente vai lidar bem com essa situação. Obrigado, presidente. Você vai ter uma reunião com o presidente Macron? Porque o Emmanuel não vai ficar por lá muito tempo. Eu acho que não vai ficar lá muito tempo. Ele não vai ter muito tempo lá. Ele é um grande amigo meu, mas ele não vai estar lá muito tempo a mais. Então a gente vai ter reuniões com pessoas que estão diretamente envolvidas, algumas pessoas que sim, a gente vai conversar. Muito obrigado, presidente. Você nunca viu um lugar como esse, uma sala como essa. É a celebração do primeiro ano? Eu nunca vi isso. Vocês já viram isso? Eu espero que vocês tenham uma boa estrutura, porque vocês estão nadando aqui praticamente. Mas nós precisamos de uma boa ordem, uma boa estrutura aqui. Muito obrigado, presidente, e parabéns pelo seu primeiro ano. A minha pergunta é para os curdos. Os curdos estão sofrendo muitos ataques. O que você faria para proteger os curdos contra o regime do Irã nesse momento? Porque os curdos os vê como um presidente de segurança. Eu adoro os curdos. Nos deram muita coisa, nos deram muito petróleo, nós estamos olhando para eles. Nós estamos fazendo muito mais por eles do que eles por nós, mas a gente, claro, está preocupado e queremos proteger os curdos. Você pode nos dar uma ideia de como os americanos vão poder comprar casas? Como eles estão comprando casas? Eles estão comprando mais casas do que fizeram em muito tempo. Estão comprando mais casas nesse ano do que em muito tempo. Nós estamos apenas 12 meses no governo. E eu digo que nós somos o país de mais sucesso no mundo. Nós somos o país mais bacana nesse momento no mundo. E eu vou falar mais sobre isso. Vou falar muito com eles porque eles seguiram alguns conselhos que nós demos a eles. Eles estão olhando sobre as políticas deles de energia, o que eles estão fazendo com os moinhos de vento. Eles precisam de energia, ajuda, ou eles podem ter um problema muito forte. Eles devem ter um problema de imigração muito forte. Uma chamada muito importante com o presidente. Eu vou deixar mais duas perguntas. Obrigado, presidente. Você. Você falou muito no início sobre a economia, os feitos da economia, mas a maioria dos americanos não acham que a economia esteja indo bem. Bom, eu espero que você não cometa o mesmo erro que eles. É uma boa pergunta, porque nós herdamos uma bagunça enorme nas fronteiras. Em todo lugar, o país inteiro estava despedaçando. E em 12 meses, em menos de 12 meses, nós temos uma fronteira mais forte do que nunca. Nós temos preços muito menores do que estavam antes. Nós herdamos preços muito altos. E vocês lembram, nós herdamos uma inflação que estava na sua alta histórica. A gente não tem mais inflação. Em 48 anos, nós tivemos a maior inflação, na minha opinião, que nós jamais tivemos. Os preços, por conta disso, estavam altíssimos. E eu herdei isso tudo. E eu quebrei isso imediatamente. As primeiras reuniões que nós tivemos aqui, eu estava numa posição e apenas 2 dias, nós trouxemos tudo mais para baixo e além de... Falando nisso, vou continuar falando nisso, nós tiramos preços muito mais baixos do que o Biden conseguiu fazer. Nós conseguimos colocar ainda mais para baixo. E os empregos subiram. E não há outras razões para falar sobre isso. Nós herdamos uma bagunça.
E nós temos nesse momento uma ótima imagem. Veja o preço da gasolina, $1,99. E antes estavam $5, em alguns casos $6, $7, e agora estamos com $1,99 o galão. O preço da energia, se tudo depende da energia, se a energia cai, tudo cai. Então, o resto das coisas nós vamos trazer para baixo depois. Mas nós herdamos um país que estava completamente quebrado. Um país que estava num ponto muito alto. Um país que estava como, por exemplo, a Venezuela, que estava péssimo. E trouxemos o preço para baixo. E o petróleo da Venezuela, nós tomamos 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela nos primeiros 4 dias. Nós pegamos milhões de barris de petróleo por lá. Nós criamos um mercado completamente aberto. Nós baixamos os preços do petróleo. E quando eles baixarem, de novo, $1,99 o galão para o preço da gasolina. Ninguém viu isso. Ninguém viu isso. E será mais amanhã. Go ahead, go. Yes. Gostaria mais de falar sobre o Irã. A gente vai ter eleições no Irã. Quando você falou sobre o Conselho Europeu, como Irã, você é do Irã? Não, não sou do Irã. De onde você é? Eu sou da Palestina. Sobre o Irã, eles vão enforcar 800 pessoas. E nós deixamos eles saber que isso acontecer será muito ruim para eles. E eles decidiram não fazer isso, eles não enforcaram ninguém. Eu não posso dizer muito o que vai acontecer no futuro, mas eu tenho certeza que se eles tiraram isso da table, se tiraram isso da mesa, eles sabem o que eles podem enfrentar. Acho que 837 pessoas que eles não enforcaram. E eles não enforcaram ninguém. Então a gente vai ver o que vai acontecer com o Irã. Tem uma opção militar na mesa nesse momento. Obrigado, presidente. Eu vou pegar a sua pergunta. Pode ir aqui em frente. Você está levando a sério a política America First? Como você pretende melhorar a vida do americano todos os dias? E o que melhora a vida das pessoas, a forma como as pessoas estão vivendo. Eu salvei provavelmente dezenas de milhões de vidas por aí, pelo mundo todo. Se você olhar em todas as guerras que nós estamos falando, estou falando de milhões de pessoas, se você olhar na guerra Índia-Paquistão, poderia ter sido 10 milhões de pessoas, poderia ser mais que isso. Então eu salvei milhões de pessoas e para mim isso é uma coisa imensa, uma coisa grande. Se fosse um momento antes, se nós estivéssemos falando da economia, mas a maioria dos americanos, na média, estão errados. Eu percebi que muitas pessoas estão vendo e olhando só as fake news. Eu não culpo ninguém, eu culpo todo mundo. Nós estamos fazendo um trabalho muito melhor agora, promovendo e fazendo um ótimo trabalho. E uma das razões que eu estou fazendo isso, essa conferência de imprensa, é porque nós pegamos um país na bagunça e estamos fazendo um ótimo trabalho e vamos fazer ainda melhor. Se você olhar os preços um ano atrás, os preços do Biden estavam muito pior para esse cara. Eles não tinham dinheiro para nada. Estou falando do poder de compra. Eles não falam sobre isso. Eles criaram o problema do poder de compra. E nós estamos resolvendo isso. Nós já resolvemos vários. E todo mundo concorda que o preço da gasolina por galão caiu muito. E com isso tudo vai cair. Mas o preço da gasolina veio para baixo. A maioria dos bens e serviços também vieram muito para baixo. Se você olhar para um ano, 2 anos atrás, se você olhasse esses preços, e você olhar os preços agora, vai ver uma grande diferença. Where are you from? I'm from Spain. Eu sou da Espanha. Thank you. You made a condition that the
political prisoners should be freed. It seems that they are not being as fast as they promised in the beginning. Would that be an issue for the current government? Eles concordaram que eles vão deixar a maioria dos prisioneiros sair. A pergunta foi sobre a comissão de presos da Venezuela. Nós liberamos muitos presos políticos na Venezuela e muitos outros serão liberados. Presidente, mais cedo, você disse que queria pegar de volta o Canal do Panamá. Isso ainda continua sobre a mesa? Eu não gostaria de falar sobre o Canal do Panamá, não vou falar sobre isso. Você de azul. Vai em frente, vai. Você de azul. Segurando o computador. Sua determinação de tomar conta da Groenlândia sem aliados, este vai ser o preço que você vai pagar? Eu acho que alguma coisa vai acontecer e vai ser muito bom para todo mundo. Ninguém fez nada pela OTAN mais do que eu, como eu falei antes, em todos os modos. Os investimentos em 5% em gastos militares eram 2% que eles estão pagando. E agora eles estão comprando várias coisas para nós. Eles estão comprando gás da Ucrânia, mas eles estão deixando muita coisa para a Ucrânia. Eles estão comprando muitas coisas de nós. E eu acho que alguma coisa em relação a isso vai acontecer e todo mundo vai ficar feliz. Todos vão ficar felizes. Mas nós precisamos de uma segurança financeira e de uma segurança militar. Na última reunião, você disse que se os americanos colocassem você aí, você salvaria o mundo. Depois de um ano, você acha que fez isso? Sim, eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso do trabalho que eu fiz. E isso, claro, inclui também as pessoas e as religiões delas. Católicos, judeus, cristãos, todos eles estão sendo protegidos por mim enquanto presidente. Eu acho que muita gente está orgulhosa do trabalho que nós estamos fazendo. E esse é um grande ano, nós estamos fazendo muita coisa nesse ano. As pessoas não necessariamente têm que me amar, mas eles têm que observar que nós estamos tendo um grande ano economicamente nesse último quarto. Muitos estavam invadindo o nosso país, pessoas más, boas pessoas também, mas pessoas más, pessoas de prisão, traficantes, pessoas de gangue, pessoas horríveis, assassinos. Milhares e milhares de assassinos entraram no nosso país e agora nós temos a fronteira mais forte do mundo. E agora é uma fronteira muito forte. Não há um país que tenha uma fronteira tão forte quanto a nossa. E nós pegamos isso do pior fronteira do mundo e agora é uma das fronteiras mais fortes do mundo. Uma pergunta a mais. A Groenlândia disse que claramente que não quer fazer parte dos Estados Unidos. Presidente, você está comprometido em deixar os Estados Unidos na OTAN? Eu tenho uma ótima relação. Eu fiz a OTAN muito mais forte, muito melhor. Agora ela é muito mais forte, a OTAN. E eu concordo com muitas coisas que eles fizeram, mas isso foi feito antes do que eu estava lá. Eu acho que a OTAN, ela é olhada de uma maneira muito melhor do que é, mas agora eles precisam melhorar, eles estão investindo apenas 2%, precisam investir mais. A OTAN, vocês queiram ou não, são boas quando nós estamos lá, mas agora eles não são tão mais fortes. Agora 5h33, portanto, acompanhamos praticamente toda a coletiva do presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Trump, que começou a discursar pouco antes das 4 da tarde, trouxe um balanço detalhado desse primeiro ano de governo, nesse segundo mandato, falou sobre indústria nacional, investimentos em tecnologia que tem crescido nos últimos anos, falou sobre política interna, a imposição da agenda conservadora
derrubando antes o que o presidente Donald Trump chama de agenda woke, pautas progressistas que foram aplicadas durante o governo do antecessor dele, Joe Biden, criticou organismos multilaterais, destacando a saída de muitos desses organismos que foi efetivada ao longo desse segundo mandato, saída da Organização Mundial da Saúde, a saída do Acordo de Paris, que não se deu nesse governo, mas que ele confirmou essa saída agora também, em 2025, falou sobre política externa, combate ao narcotráfico, defendeu a operação americana que aconteceu na Venezuela, que culminou na captura de Nicolás Maduro e a esposa, bem como também a entrada no mercado de petróleo, destacou os 50 bilhões de barris que foram adquiridos de petróleo venezuelano pelo governo americano, o que, segundo o presidente Donald Trump, a venda, o lucro com a venda desses barris de petróleo vão ser convertidos também em benefícios para a população da Venezuela. Falou sobre emprego, economia, citou dados econômicos, falou sobre a redução da inflação, respondeu a muitas críticas em relação ao tarifaço, porque um dos argumentos que ainda prevalece, inclusive, em relação ao tarifaço do presidente Donald Trump é a questão da inflação nos Estados Unidos. O tarifaço teria como consequência o aumento dos preços nos Estados Unidos. Segundo Donald Trump, isso não aconteceu, houve uma variação não muito significativa, uma inflação pequenininha, foram os termos utilizados pelo Donald Trump, que destacou os benefícios para a indústria nacional como esse tarifaço que ainda está em vigor.